O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que matam os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instantezinho. Jesus, manso e humilde de coração. Palavras severas e sérias de Jesus. Padre Léo dizia, que quando Deus diz ai na Bíblia, isso aí é quando Deus está no limite da sua paciência. É uma invectiva, é um gênero literário chamado invectiva. Deus está no limite da sua paciência. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. É o que o povo antigo dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E Jesus vai falando: por fora pareceis belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Mas gente, o que esse povo estava fazendo de tão ruim assim para Jesus estar tão severo? Sabe o que eles estavam fazendo? Usurpando da religião, usurpando da igreja, usurpando do poder de Deus. É isso que eles estavam fazendo. Estavam infiltrados dentro da religião judaica, perseguindo os ungidos de Deus, os homens de Deus, aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus. A função desse povo é perseguir quem dá fruto, quem trabalha para Deus. Por isso que Jesus está dizendo: assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e injustiça. Mas isso não acabou, não é só do tempo de Jesus. Hoje existe muita gente que usa do poder político, poder religioso, para perseguir pessoas boas. E quem que foi a primeira vítima dessa turma? Quem que foi a grande vítima dessa turma? Jesus Cristo de Nazaré. E aí depois tinha um fariseu famoso, vocês conhecem ele, Saulo de Tarso, E o homem acordava cedo, dormia de noite e só respirava ameaças contra os cristãos. Cristão significa ungidos.
Pessoas cheias do Espírito Santo, que querem viver nas suas fraquezas uma vida santa, uma vida reta, querem combater os seus pecados, querem combater também a injustiça, querem combater a mentira, não por eles, mas pelo poder de Deus, são enviados. A palavra apóstolo significa enviados, e assim iam aonde o Senhor queria, e aí eles viviam aquela bem-aventurança que Jesus ensinou, né? Felizes sois vós quando vos perseguirem, caluniarem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É a última bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 12. Então o que fazer, Padre? Vamos nos acovardar então? Porque se nós realmente formos de Deus, se nós realmente formos movidos pelo Espírito Santo, irão nos perseguir. Mas isso você pode ficar tranquilo, porque está escrito ali na carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, também do 12, versículo 12: todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus terão de sofrer perseguição. Mas Jesus está olhando o interior do coração de todos. Está lá no livro de Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 e 8. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Deus está vendo, Deus te conhece. Você não engana Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Paz de Jesus, o amor de Maria, causa da nossa alegria. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você não engana Jesus. Não tem carinha desse, carinha daquele que engana o coração de Jesus, porque Jesus vê o ser humano por dentro, e cada um vai ser julgado não pela última instância, até a última instância dessa terra será julgado pelo juiz dos vivos e mortos, que conhece o mais profundo do coração de cada pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: vou te dar uma outra notícia. Fala para ela: uma excelente notícia. Tu serás julgado. Jesus vai te julgar. Todas as tuas ações. Primeiro haverá o juízo particular, que acontece imediatamente após a morte. Aí depois, para fazer mais justiça ainda, nós seremos julgados no juízo final. E o que é o juízo final? Amanhã é dia de Santo Agostinho, hoje é dia de Santa Mônica. O juízo final é quando Deus colocar às claras toda a bondade das pessoas que foi desconhecida dos homens. Tudo que era bom e era desconhecido dos homens terá sua recompensa no juízo final. Mas também tudo que foi escondido de Deus e dos homens será colocado às claras no juízo final. Por isso que Santo Agostinho diz assim: olha, é bom para você buscar um sacerdote e fazer a sua confissão com ele. Mostre para o padre as suas vergonhas aqui na terra, porque aquele que mostra as suas vergonhas, os seus pecados para um homem no segredo do confessionário aqui na terra, não terá esses pecados, essas vergonhas colocadas diante de todos os homens no juízo final. Mas Santo Agostinho diz assim: mas aqueles que escondem os seus pecados e as suas vergonhas de um padre, de um homem no segredo do confessionário,
terá esses pecados e essas vergonhas colocadas diante de todos os homens no juízo final. Como o Senhor cantou, né? A decisão é sua. Isso, gente, ninguém escapa, não tem última instância, não tem corte, não tem político, não tem fariseu, não tem homem, não tem mulher, não tem padre, não tem leigo, não tem quem escape do juízo de Deus. E sabendo disso, Santa Mônica dobrou o seu joelho durante 32 anos e ela pedia uma coisa: Senhor, dá-me a graça de ver o meu filho Agostinho batizado, Senhor. Porque ela sabia muito bem que está lá em Marcos 16:15, todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus nosso Senhor para que nós sejamos verdadeiramente cristãos. Padre, o que é um cristão? Um cristão é aquele que é movido pelo Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo nos move pela fé, esperança e caridade. A fé é o intelecto, a caridade é a vontade, a esperança é a memória. Quando nós rezamos, nós colocamos a fé em prática. Quando nós amamos, nós estamos colocando a caridade em prática. Quando nós servimos, nós estamos colocando a esperança em prática, não é? Então nós precisamos rezar para aumentar a nossa fé. Precisamos amar, fazer o bem para as pessoas, para que a caridade dilate dentro de nós. E nós precisamos servir para que a esperança cresça. O intelecto do Pai é o Verbo. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A consciência perfeita de si mesmo é o Pai. É a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Isso é Santo Agostinho. É a antropologia de São Paulo e de Santo Agostinho. Então, o que Deus quer? O que Deus quer curar? Deus quer curar o meu intelecto, a minha inteligência. Qual que é a cura do meu intelecto? O Verbo, Jesus Cristo. Deus quer curar a minha vontade, inclinada, infelizmente, ao mal. Qual que é a cura da minha vontade? É o Espírito Santo. Deus quer curar a consciência que eu tenho de mim mesmo, a minha memória. Qual que é a cura da minha memória? O Pai eterno, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. A alma humana, ela é dotada dessas três faculdades: inteligência, vontade e memória. Santo Agostinho faz uma analogia com a Santíssima Trindade. Por isso que nós recebemos 3 dons teologais: fé, esperança e caridade. É como nós estivéssemos recebendo as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, quando a pessoa faz atos de fé, o intelecto dela está sendo tomado por Jesus Cristo. Quando uma pessoa a sua vontade está inclinada para o bem, é o Espírito Santo que está agindo. Quando uma pessoa trabalha, serve a Deus na esperança da vida eterna, o Pai está dando para ela plena consciência da sua origem e do seu destino último. De Deus nós viemos, para Deus estamos indo. Era isso que os fariseus não tinham. Eles não tinham essa cura ontológica, eles não tinham essa cura sobrenatural. Essa cura só pode ser dada por Deus. Saulo era um fariseu, e a Bíblia dizia que os olhos dele estavam como que escamas. Santo Antônio de Pádua diz que essas escamas é símbolo da cobra, é símbolo da maldade, do veneno que o pecado original deixou em nós. E quando caiu essas escamas, é Nossa Senhora, é Jesus Cristo esmagando essa serpente maligna
que vive no intelecto, na vontade e na memória. Os místicos, eles tinham visão das coisas, né, gente? Visão das coisas. A gente acha que não, né? Mas uma pessoa que não é convertida, ela está amordaçada pelo mal. Padre, mas quem que está convertido de verdade, né? Quem está convertido de verdade são os santos. Nós estamos num processo de conversão. Nós estamos num processo de santificação. Santo Agostinho foi agraciado pela oração, pela intercessão da sua mãe, e aí essas escamas também caiu dos seus olhos. Essa serpente foi esmagada no seu intelecto, na sua vontade e na sua memória. Por isso que se tornou o maior doutor da Igreja Católica. Nossa Senhora cuidou tão bem de Jesus, educou tão bem Jesus, que ela deu um exemplo a todas as mães do mundo, fazer a mesma coisa. Santa Mônica lamentava porque ela tinha negligenciado o batismo de Santo Agostinho na tenra infância, e ela chorava, passava suas lágrimas no sacrário, pedindo: Senhor, converte o meu filho, que ele aceite ser batizado, porque ele já está com 32 anos. E aí veio um dia Santo Ambrósio, ela chorando, né, buscando ali um consolo e uma bênção de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio disse: olha, minha filha, eu não sei quais são os dramas mais profundos do seu coração, mas uma coisa eu te falo: jamais se perderá um filho de tantas lágrimas, porque o poder da oração e o sofrimento oferecido a Deus quebra os corações mais duros e mais difíceis. Foi isso que ela fez. Mas Deus fez com que aquela mulher rezasse. Não foi 2 anos de oração, não foi 3 anos de oração, não foi 12 anos de oração, foram 32 anos, desde que ela percebeu que o menino não tinha sido batizado. Ela começou a rezar, e ele ficou rapazinho, virou moço, virou homem, viveu as coisas da vida, desse mundo. Mas um dia veio a conversão, e quando veio a conversão, ela só pediu o batismo, mas ele se fez batizar, foi aclamado para ser padre, para ser bispo, se tornou um grande pregador, já era um grande orador, se tornou um escritor, um filósofo, deixou obras de um patrimônio universal, se tornou uma das maiores mentes, um dos maiores homens que já pisou na face da terra. Mas o que fez um Agostinho? Os joelhos de Santa Mônica, as lágrimas de Santa Mônica. Não desista dos teus filhos. A oração de uma mãe tem um poder muito grande diante de Deus. A oração de um pai tem um poder muito grande diante de Deus. A oração de um padre tem um poder muito grande diante de Deus. Deus colocou essa força na oração porque Ele é bom. Deus é bom e quer nos socorrer nas nossas necessidades, mas para isso nós temos que pôr a vida em dia. Vamos colocar ordem na nossa vida. Santo Agostinho dizia assim: guarde a ordem e a ordem te guardará. Vamos dizer junto com ele? Guarde a ordem e a ordem te guardará. Que ordem é essa, Padre? Primeiramente, dê a Deus o que é de Deus. A nossa fé, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé, a esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não decepciona, a caridade, o amor, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, e todo aquele que ama permanece em Deus, e Deus permanece nele. Lá na carta de São Tiago, no capítulo 5, está dizendo que aquele que ama, a caridade, o amor feito ao próximo, apaga uma multidão de pecados. Vamos pedir nesta véspera de Santo Agostinho, dia de Santa Mônica,
Vamos pedir uma coisa que quase ninguém pede, sabe? Quase ninguém pede, e nós padecemos muito disso: a cura do intelecto, a cura do nosso intelecto. O que é a cura do meu intelecto, Padre? A forma de você conhecer. Nós vamos agir a partir do momento que a gente conhece. Se o nosso conhecimento de Deus é superficial, a nossa ação será uma ação também um tanto quanto superficial, ou então afetada. Se o nosso conhecimento de Deus é mais profundo, mais pleno, a nossa ação ela é viva, mas ela é cheia de esperança, porque nós só vamos amar aquilo que conhecemos. Conhecer Deus através das Sagradas Escrituras, amá-lo através da vida de oração e colocar em prática a fé e a caridade através do serviço ao próximo, da caridade ao próximo, porque é um caminho de esperança. Por que existe essa paróquia? Por que existe essa capela? Para levar as pessoas para o céu. Se você esquecer disso, você deixa de ser cristão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se é só para esta vida que colocamos a nossa esperança em Cristo, somos de todos os seres humanos os mais dignos de lástima. Não temos neste mundo morada permanente, estamos em busca da pátria eterna, pátria definitiva. Isso é esperança. A esperança é a consciência de Deus em nós. De Deus eu vim, para Deus eu vou. Então nós precisamos ser curados no intelecto, para nós termos os sentimentos de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. São Paulo era esse doente fariseu, hipócrita, sepulcro caiado, cheio de ossos de mortos, cheio de toda a podridão. Por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de injustiça. O que é isso? É uma serpente que mora na alma da pessoa, no intelecto da pessoa, na vontade e na memória. Só a ação de Deus para transformar, meus irmãos. E aí o poder da oração, o poder da intercessão. Santo Agostinho também padecia disso, você também padecia disso, eu padecia disso. E pior, tem gente dentro dos poderes políticos e religiosos que padecem disso e faz milhões de pessoas sofrerem. Milhões, dentro e fora da igreja. Sabe por quê? Porque quem não é de Deus é do diabo. Quem não é de Deus é do diabo. Quem não pensa com Deus, pensa com o diabo, dentro e fora da igreja. E Jesus estava falando para pessoas religiosas que usurparam a religião. Peçamos a Deus nosso Senhor a graça da humildade, da conversão do nosso intelecto, a conversão da nossa vontade, da nossa memória. Esta é a conversão de Santo Agostinho, que Santa Mônica conquistou com muito sofrimento e lágrimas. Rezemos pelos nossos filhos, rezemos pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos políticos, tantos agostinhos precisando de conversão, nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.